né? Nós temos, como sempre, como todos os domingos, leituras ricas, belíssimas, que se a gente conseguir levar alguma mensagem, muitas das vezes não da partilha da palavra, mas daquilo que foi falado, se a gente pegou alguma frase, alguma coisa e guardou no nosso coração, isso já vale o nosso dia. Na primeira leitura nós temos, é interessante que fala assim, olha, o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. E muitas das vezes, né, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, como as pessoas têm feito discriminação um do outro, né? Então, se eu tenho a pele negra, ou se eu sou gorda, ou se eu sou feia, ou se o meu cabelo é duro, ou se eu tenho uma opção sexual diferente, ou devido ao meu trabalho, ou se eu moro numa casa pobre, isso leva a gente, a cada um de nós, a julgar, a discriminar, achando que aquela outra pessoa é inferior a gente. E a gente aí vive, né? Não precisa nem muita gente ligar a televisão. A gente vê as agressões que existem. Eu acho que ontem, né, deu no jornal um rapaz que entrou no centro, né, espírita e quebrou tudo. Aí a gente pergunta muitas das vezes, o que levou uma pessoa a fazer isso? O que ele ganha com isso? O que ele ganhou? Em destruir, nós temos também uma história, acho que lá em Santa Catarina, lá no sul, não sei aonde, que entraram numa igreja católica e também quebraram todos os santos, né? O que leva uma pessoa a fazer isso? Né? Falta de amor, falta de Deus, falta de educação da família, né? E na primeira leitura, Deus vem dizer que Ele é um Deus dos pobres. A gente vê aqui que fala das viúvas e os órfãos, porque lá no tempo, né, no Antigo Testamento, essas pessoas eram muito discriminadas. Então a viúva, os órfãos, eles não eram bem vistos na sociedade, eles eram discriminados, e isso não mudou muito a história, né, de hoje. A segunda leitura, talvez, para mim, seja uma das leituras assim, mais belas que tem. Lógico que todo o contexto da Bíblia é belo, mas tem coisas que a gente se prende mais. Porque ela conta a história do apóstolo Paulo, que foi pecador, que fez um monte de mal, né, matou muita gente, mas em um certo momento da vida ele encontra Deus. Porque muitas das vezes esse encontro com Deus, ele vem, né, fazer com que a gente mude. Se alguém de nós aqui dentro da igreja dizer que nós fazemos esse encontro com Deus e a gente continua do mesmo jeito, muitas das vezes com uma certa arrogância, com uma certa, né, alguns efeitos que a gente traz, a gente tem que prestar muita atenção e avaliar essa nossa vida. E Paulo, nessa leitura, ele se reconhece pecador, ele se reconhece que ele fez o mal, ele reconhece que quando ele aceita e se converte, ele tem muita gente que o apedreja, muita gente que não confia naquela mudança dele, porque não é fácil. Uma pessoa, aí a gente volta na discriminação. Um ex-presidiário, uma pessoa que foi prostituta, uma pessoa que não teve uma vida aos nossos olhos, não foi legal. Quando essa pessoa ela tenta mudar, ela realmente não é bem vista, ela não é reconhecida e a gente muitas das vezes não acredita naquela mudança. E Paulo é um exemplo vivo disso. Só que Paulo se converte e daquele momento em diante ele passa a ter a vida dele voltada toda para Deus. Uma vida de muito sofrimento. Não foi fácil para Paulo. Imagina assim, uma pessoa que matava, que humilhava, que fazia um monte de mal e da noite para o dia ele vira um santo. É difícil acreditar. Então ele teve que assim, uma luta muito grande até com ele mesmo, dessa mudança. Só que ele muda, né? A vida dele, depois quem tiver a oportunidade de ler a história de Paulo é muito bonita. E no final já, depois que ele, né, se entrega a Deus e a vida dele toda voltada para Deus, olha que bonito, né? Ele não sabia o tempo dele, quando Deus ia recolher ele, mas ele já estava pronto
para que Ele dará não só a mim, mas a todos que já morreram e a todos que ainda vão morrer. Então, pensou que bonito na nossa vida se a gente chegasse nesse ponto? Eu, Neca, com todos os meus defeitos, né, com todos os meus erros, um dia chegasse diante do Senhor e falasse: Senhor, como o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Tudo que eu tinha que fazer para o Senhor eu fiz, né? Que bom seria, né? Porque aí, volto a dizer, lá no início da celebração, nós não sabemos o nosso dia. E aí no Evangelho, vem contar para cada um de nós uma parábola de duas pessoas. Um que era pecador, porque naquela época o cobrador de impostos, ele era mal visto, porque eles exploravam muito o povo. Isso não é muito diferente do nosso tempo. E uma pessoa que se dizia, né, uma pessoa muito boa, pagava dízimo, ele era uma pessoa boa, fazia caridade. E aí, olha como a gente tem um Deus misericordioso. Olha como Ele nos bate o tempo todo. Então, se a gente for ouvir essa história, quem está melhor? O cara que está todo cheio de qualidade. O cara não tem erro, né? Aonde entra a mão de Deus? Aonde entra a misericórdia de Deus nesta leitura do Evangelho? Na prepotência, na arrogância de fazer a oração. E muitas das vezes a gente é assim. A gente se envaidece, né? Ah, não, porque né, eu estou na comunidade, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo na comunidade. E às vezes, muitas das vezes, ao invés de fazer em silêncio, grita para os 7 mais. Eu sou de Deus, né? Eu sou dizimista, eu pago 10%, eu estou na igreja todo dia, né? Eu faço bem. Essa oração. E olha a humildade do outro que era pecador. Ele humilde se recolhe no silêncio do seu coração e lhe reconhece: Senhor, eu sou pecador, mas eu preciso da sua misericórdia. Ele não tinha nenhuma qualidade. Ele não era dizimista, ele não era frequentador de igreja nenhuma, ele não fazia o bem para ninguém. Mas ele era um pecador que ele reconhecia Deus como seu Salvador. Na humildade dele, ele até reconhecia, né, os seus pecados. E muitas das vezes, quantas vezes a gente peca, né? Eu tenho a mania de dizer, muitas das vezes a gente sai aqui da celebração, né? E muitas das vezes a gente se impõe isso aí. E ali fora fala de um irmão, faz algum tipo de discriminação, né? A gente acabou de receber o corpo de Cristo. Às vezes isso nos incomoda. Né? Porque eu penso o seguinte, muitas das vezes quando a gente fala mal de alguém ou faz alguma crítica a alguém, muitas das vezes a gente até gostaria de estar no lugar daquela pessoa. A gente não tem coragem. É preferível a gente falar mal. Ou a gente não tem coragem de chegar naquela pessoa e ajudar, chegar com uma palavra amiga e dizer: olha, você está no caminho errado, você não quer uma ajuda? É mais fácil julgar. Então prestemos atenção nas nossas orações do dia a dia. Se ela é cheia de prepotência, cheia de coisa, né? Eu sou, ou se eu reconheço: Senhor, eu sou pecador. O Senhor me perdoa, eu peco, o Senhor me perdoa, eu peco, mas humildemente eu estou aqui diante de Ti pedindo a Sua misericórdia. Né? Então, tomar cuidado muitas das vezes com as nossas orações. Para que Deus possa estar iluminando a cada um de nós, fazendo com que a gente sempre saia diferente de um momento de oração, seja de um terço, seja de um círculo bíblico, seja de qualquer momento, que isso vá modificando a gente pouco a pouco. É difícil, que a gente vive num mundo muito difícil, onde muitas das vezes o ser bom é ser bobo, né? A gente é taxado como bobo, mas na nossa humildade, no nosso coração, a gente pode se modificar no nosso jeito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.